Botamos em tal culto. Usam. Não dão uma atualizada, sumiu. Já está gravando? Pausar, interromper? Acho que já está gravando, né? Normalmente ele dá uma mensagem. Recording in progress. Agora tá. Agora deu a mensagem aqui. Teve um delay. Um delay. Boa tarde, doutores. E quem também não é sua conexão advogado. Tá ruim? Mas se eu tirar, eu não consigo espelhar aqui. Eu tenho que deixar, infelizmente. Então, boa tarde, doutores, e que também os profissionais de marketing que possam estar com a gente, que também se interessaram pelos eventos. Eu sou Tatiana Cotrim, presidente da Comissão de Marketing e Publicidade da OAB, seção de Balneário Camboriú. Hoje nós estamos no segundo dia de evento. Ontem nós tivemos um painel inaugural com grandes autoridades aqui, incluindo a doutora Luciane Mortari, nossa presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. E hoje nós seguimos o evento com a doutora Ruth Santos, que é doutora em Direito, advogada no Brasil e em Portugal, estrategista digital para o setor jurídico e cofundadora da Data UX, que é uma empresa de proteção de dados e de estratégia digital, né, doutora Ruth? O tema que ela vai trazer para a gente hoje é estratégia de marca e posicionamento nas mídias digitais. E ao final da palestra da doutora Ruth, nós faremos os sorteios para quem está aqui presencialmente com a gente na OAB. Nesse momento, eu vou fechar aqui o meu som para poder passar a palavra para a doutora Ruth e vou fazer a transmissão do som através da caixa para que os presentes aqui também possam acompanhar o evento. Tá bom? Obrigada, um bom evento para todos nós. Tati. Doutora Ruth, dá para realizar bem aqui a apresentação. Estão vendo bem, né? O som está saindo agora no fone. A gente já consegue começar a parceria. Obrigada por me receber. Obrigada por me receber na OAB de Balneário Camboriú. A gente tem aqui esses probleminhas de conexão, mas é porque justamente a gente está praticamente acho que pelo menos 12 mil quilômetros de distância. Eu estou aqui na Estônia, em Tallinn, nesse momento, então é uma conexão aí global que a gente para falar sobre posicionamento de marca e estratégia para o setor jurídico, né? Então, estratégia de mídias digitais para o setor jurídico. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês saberem quem eu sou, né? Eu sou estrategista digital para o setor jurídico, sou cofundadora da DataUX, que é uma empresa de consultoria, treinamento e cursos online na área de proteção de dados e que a gente agora tem expandido para a área do direito, né, para abarcar mais. Eu sou advogada, sou doutora em Direito pela Universidade de Lisboa e desde 2016 o meu trabalho ele é 100% digital. Quando eu me mudei para Portugal, né, eu comecei ali a trabalhar com consultoria de negócios jurídicos, especificamente nessa área. E aí, só por curiosidade, já morei na Argentina, já morei em Portugal, já morei no Canadá, e nesse momento eu estou aqui em Tallinn, na Estônia. Eu trabalhei como estrategista digital na área de cassinos e criptomoedas, e também na área de moda, e além do próprio direito. A curiosidade é que cassino e criptomoeda traz muito conhecimento para quem atua na área do direito, porque tem bastante regulamentação.
Atualmente, eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios e o marketing da DataUX, e mais recentemente eu lancei a Alora Digital, que é uma agência de estratégia e marketing exclusiva para o setor jurídico, que até então eu não tinha visto, eu não tinha, pelo menos, eu não vejo tantas agências de marketing voltadas exclusivamente para o setor jurídico. E aí, mais uma curiosidade, em redes sociais. Vocês vão me encontrar lá no Instagram, Ruth M. Santos, ou então no LinkedIn, Ruth M. Santos também, só que aí no Instagram tem aí o pontinho. E também o site da Alora, vocês conseguem me conhecer um pouquinho, conseguem conhecer o trabalho que a gente faz para a área do setor jurídico. Eu começo aqui a nossa palestra com uma frase que eu gosto bastante, uma frase, um texto, na verdade, que é de um advogado, que é legal designer também, na IDEO, que é uma das maiores empresas de design thinking do mundo, né? E ele coloca assim: embora a lei e os processos jurídicos sejam elaborados por humanos, para humanos, a realidade é que a maioria das interações com profissionais jurídicos não parece muito boa. As interações costumam ser duras, transacionais e desprovidas de transparência, emoção e humanidade. É um pouco cruel, né? Um pouco duro a gente ouvir isso enquanto advogado, mas eu acho que é importante a gente refletir, porque seja no ambiente online ou no ambiente offline, é como nós queremos ser reconhecidos, né? Como nós queremos ser referência para as outras pessoas. Será que a gente quer ser reconhecido como esse profissional que é sem emoção, que as relações são duras ou desprovidas de qualquer humanidade, né? Ainda que seja bastante duro, se alguém falou, é porque talvez exista aí um fundo de verdade. A gente coloca aqui para a gente refletir, porque, sem dúvida, né, o direito ele requer uma formalidade, e isso eu vou falar já no próximo slide sobre a questão da tradição e da formalidade, mas a gente também tem que saber quando usar essa formalidade, usar ela de forma estratégica. É que a estratégia a gente entende como eu adapto a minha comunicação para ser mais formal ou informal. É claro que isso vem da nossa formação, nós somos, né, moldados assim para pensar de acordo com a lei. E o que geralmente fecha a gente em caixas. Infelizmente, a faculdade de Direito nos coloca ali, nos ensina a entender como a lei funciona, como aplicar, a gente entende como defender o nosso cliente, só que várias outras habilidades a gente acaba que não aprende. E também a gente esquece de perceber que a sociedade evoluiu, e principalmente o consumidor evoluiu, né? Ele se torna mais exigente, ele se torna mais consciente, ele se torna mais informado, então ele quer mais experiência. E nós do setor jurídico, por que eu trago isso? A gente também precisa estar atento às tendências e comportamentos de consumo, que são essenciais para marcas, para marketing, para qualquer coisa. A gente precisa entender como o comportamento do consumidor afeta o nosso negócio. E o comportamento do consumidor não é um problema de tradição nem de formalismo. E a gente não está nem discutindo isso. Isso é uma questão da gente expandir a nossa cabeça para ir além do direito e entender que os serviços jurídicos também são negócios e que também os escritórios de advocacia são empresas, e elas precisam ter noção dessas tendências de consumo. E só para trazer um exemplo, hoje eu vi uma notícia, uma nota da AB2L sobre as tendências do setor da advocacia, para o setor da advocacia para esse ano de 2023. O cliente é a prioridade. Personalização e experiência do cliente, né? Do usuário. Então, a gente tem que trazer muito isso para a advocacia. E isso é a parte também do brand, do marketing que você faz. Gestão de processo, né, metodologias ágeis e marketing jurídico. O marketing jurídico é uma das principais tendências para o mercado jurídico para esse ano. Para quê? Fortalecimento de marca do escritório. Não sou eu que falei, está lá na notícia da AB2L, né? Então, é o fortalecimento de marca do escritório, atrair novos clientes, estabelecer autoridade, melhorar a relação com o cliente. Então, tudo isso são pontos que o marketing traz. Lembre-se que marketing não é venda e marketing não é captação de cliente, até porque a captação aí, a gente sabe que tem todo um contexto ético e legal da própria ordem dos advogados. Então, lembre-se que marketing não é venda. Vamos colocar isso na nossa cabeça aí de uma vez por todas.
trago aqui essa premissa para mim, isso é um dos meus valores que eu trago dentro das minhas crenças que eu trago para minha marca de marketing, de posicionamento. Tradição e formalismo não é um problema, porque maioria das vezes a gente ouve, né, as pessoas falando, porque o marketing não funciona para o direito, porque é muito tradicional, porque é difícil de se adequar, porque tem muito formalismo. Então, a gente precisa quebrar esse mito existente que a tradição e o formalismo é um problema para o marketing. Não, a tradição e o formalismo não é um problema de marketing, e não será. E na minha experiência com marketing, com estratégia, em absoluto, isso é um problema. O problema existe quando, fundamentado na ideia da inovação, a gente tenta modificar as características e personalidades de algo sem entender o quanto isso representa. Se a gente retira a tradição e o formalismo do direito, nós estamos tirando características inerentes a ele, né? Algo que é próprio a ele, que forma parte dele. E por que eu digo que a tradição é extremamente importante? Porque a gente precisa entender como inserir essas características às novas demandas. E quando eu falo de tradição, eu estou falando aqui no nosso sentido mais estrito, né? Que é transmissão de valores, hábitos, práticas, crenças, conhecimento. Então, todos esses tópicos são essenciais para a criação de uma marca autêntica. É o que vai trazer para a sua marca os valores que você quer. E se a tradição é tão forte para o direito, por que a gente tem que ficar batendo cabeça para dizer, não, o problema é a tradição, não, o problema é o formalismo. O formalismo, ele vai permanecer. Ele não é, como eu disse, um problema de marketing, tampouco de branding. A gente precisa entender que o direito é formal, ele vai seguir sendo, e desde que existe o direito, ele é formalista, e a gente precisa entender quando utilizar esse formalismo. O formalismo, ele é procedimental, ele é processual, ele é perante o juiz. Eu tenho que ter a sagacidade, ter a inteligência de entender, tá, nas minhas redes sociais, eu preciso utilizar o formalismo? Seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja num site, seja onde for. Porque para quem que você está comunicando? Você está comunicando para outro advogado que entende o mesmo formalismo, ou você está comunicando para os seus clientes e potenciais clientes? Então, isso é uma coisa essencial que vocês têm que ter em mente quando pensarem em um posicionamento digital. Eu sou formal, o direito me exige sobriedade, me exige formalismo, e isso não é um problema nenhum. Mas nas minhas redes sociais, como eu tenho uma inteligência para mudar a chave e colocar o informal? O que eu quero dizer informal não é aqui, quando eu falo informal, já eu vou cortar. Não é as danças, não é uma brincadeira, não é isso. É você saber se comunicar com o seu público e saber o que o seu público precisa, com quem que nós estamos falando, né? Então, ao invés da gente dizer que o formalismo e a tradição são impeditivos para um trabalho de marketing, para um posicionamento nas mídias digitais, o segredo aqui é saber usá-los e comunicar da forma correta. Como que a gente comunica esse formalismo e essa tradição? Então, quebrando esses dois mitos, né? Vamos à parte do que importa, mas o que seria branding? Eu tenho certeza que todos vocês, só passar aqui o slide, já ouviram falar de marca, de brand, e na maioria das vezes a gente leva a entender que brand é aquela conotação de letra, de cores, do design, é uma parte importantíssima do brand, mas marca não é só essa parte do logotipo, nem o nome, nem a identidade visual. Marca é um conjunto de sentimentos, experiências que o seu público criou a partir do serviço que você ofereceu. Então, a partir do momento que você cria experiências para esse cliente, ele vai ter sentimentos sobre quem você é, sobre o seu escritório, sobre a sua marca. O marketing, ele é responsável por comunicar esse sentimento, as experiências e criar as conexões necessárias para o público. É o marketing por meio da sua comunicação, e aqui a gente pode falar marketing de conteúdo, marketing de influência, marketing relacional,
que isso são técnicas dentro do marketing que vão comunicar o sentimento que você quer, essas tradições, esses valores. Então, além do marketing, tudo na sua marca comunica. Por isso que aqui por isso que eu falei que a tradição é importante, porque a gente traz os valores, as crenças, o tom de voz, a roupa, como eu quero que o meu cliente me veja. O meu cliente é de uma área de infoprodutos, ele necessariamente precisa que eu use terno o tempo inteiro, né? O seu cabelo, as suas cores, o seu escritório, a cultura do seu escritório. E aqui eu acho muito importante a gente falar sobre cultura organizacional. Geralmente a gente não trabalha, os escritórios de advocacia não trabalham cultura organizacional, e isso é um papel fundamental e indispensável para a construção de uma marca. O que é a cultura organizacional, a cultura do escritório? São essas crenças, quais são os valores inegociáveis do escritório, como ele quer ser reconhecido, como ele quer ser visto e, principalmente, como as pessoas falam do escritório. E quando eu digo pessoas aqui, não são só clientes, são funcionários e parceiros de negócios, né? Então, falando aqui, o brand não é sobre você. E pode ser até desafiante aqui um pouco para o universo jurídico, porque o brand não é sobre o quão eu sou boa, não é o quão bom é o meu serviço e o quão quanta autoridade eu tenho, né? Isso importa, mas não é sobre isso. O brand é o sentimento que você desperta no seu cliente, no seu público. É o que as pessoas, eu adoro falar isso, é a fofoca que rola quando você não está presente. Quando você não está presente, o que as pessoas falam pelas suas costas? Ah, você é um advogado bom, ele é bom, mas eu não tenho tanto contato. Não, ele me atende sempre que eu preciso, né? Então, qual é o sentimento que você desperta no seu cliente? O que as pessoas falam sobre você quando você não está presente? E quando a gente constrói uma marca jurídica, né, não é a imponência ou a sobriedade que é exigida aqui, né? Não é sobre isso que vai falar, não é isso que vai falar mais alto. A gente precisa respeitar, mas não é isso que fala mais alto, mas sim o impacto que você gera para as pessoas que estão conectadas na sua marca, né? E aí, quando eu falo uma empresa, e aqui entenda-se também escritório, quando eu falar empresa, entende-se escritório aqui também, decide investir em marketing, ela não está comunicando apenas com os clientes. Isso é um conceito que antes a empresa fazia uma construção de marca bem feita para o cliente, para agradar o cliente, o potencial cliente, o consumidor, para que ele se sentisse ali abraçado. Só que começou o movimento também de que quando a marca, a empresa, não trabalha esse conceito tão forte de cultura organizacional e de valores dentro, há uma disparidade do que é falado entre o que o cliente fala e entre o que o funcionário fala. Então, hoje, a gente tem que pensar no brand equity, que é o valor da marca. Ele é composto por lembranças, experiências que são geradas para as partes envolvidas, sejam clientes, sejam stakeholders, sejam funcionários. Então, é a reputação da marca para todo mundo. Então, a gente trabalha isso bastante, e é por isso que eu volto a repetir que a tradição importa bastante, né? É um dos valores mais caros para o direito. A gente retirar essa tradição, a gente retirar essa característica tão forte do direito, seria tirar uma característica sua que é indispensável para você. Por exemplo, eu sou uma pessoa comunicativa. Fala assim, Ruth, você não pode mais ser comunicativa. Então, é retirar uma das minhas características mais fortes. Então, vamos lá. O que levar em consideração em uma marca jurídica, né? Mas aí você deve estar assim se perguntando, tá, Ruth, eu só quero ir lá nas redes sociais, eu quero fazer meu post, quero criar minha identidade visual e começar a postar, porque todo mundo posta, todo mundo faz, por que que eu não posso fazer isso? Né? Por que que eu não vou direto? Porque antes do post existe um trabalho todo muito grande por trás. A gente precisa ter uma base. Eu sempre costumo falar que a gente precisa ter uma base e uma sustentação. Se você constrói um prédio sem sustentação, muito provável que ele caia. Muito provável que ele não tenha ali o suporte necessário para
para ser construído. E quando você simplesmente se joga nas redes sociais sem um planejamento, sem uma estratégia, provavelmente vai haver ali um descompasso entre, não vou dizer que acontece 100%, mas acontece com frequência, que há um descompasso entre o que você quer e o que acontece. E aí, assim, né, tem um desencontro na comunicação. São várias mídias digitais, a forma de comunicação pode não representar quem você é, e aí quando você passa isso para uma agência de comunicação, uma agência de marketing, por exemplo, que não entende do jurídico, a agência de marketing quer te impor algumas situações que não representam quem você é, não representam o que o seu escritório é, e aí a gente tem 3 situações. E não representa também o que é o seu negócio, né? E antes de qualquer coisa, tem aí o seu negócio em primeiro lugar. A gente tem 3 problemas quando a gente tem esse desencontro, esse desalinhamento entre quem você é e o que você está nas redes sociais, sobre o que você quer e aquilo que você não consegue conquistar nas redes sociais, né? Você fala com todo mundo, mas não fala com ninguém. Você está ali falando para um monte de gente, mas ninguém está te ouvindo. Basicamente é isso, como se a televisão tivesse... Você está lá no lugar cheio de gente, a televisão está no mudo. Está todo mundo vendo, mas ninguém está ouvindo. Você se frustra porque não é o que você esperava, porque não representa os seus valores, não representa quem você é, não representa seus desejos pessoais e profissionais. E o terceiro ponto é, você desiste antes mesmo de começar, porque você entende que aquilo não é para você, porque simplesmente colocaram tudo em um formato, em um padrão pré-estabelecido de como deve ser, né? Nossa, como eu tenho que ser? Eu tenho que fazer tantos reels de manhã, com tantos stories, tenho que apagar o do dia anterior, eu tenho que usar o áudio viral, eu tenho que fazer tantos posts tem que ser assim, tem que ser assado. Não, gente, cada pessoa tem o seu formato. E por que eu digo cada pessoa? Porque cada pessoa tem uma personalidade. Existem técnicas. As técnicas podem ser as mesmas, como marketing de conteúdo, marketing de influência, o SEO, o anúncio, o Google Ads. Isso são técnicas que a gente utiliza para executar uma estratégia. Mas a estratégia, ela deve ser formatada para você, para o seu negócio. E é por isso que aqui a gente precisa ser estratégico, porque aqui, antes de começar a mídia digital, você tem que saber quem é você na fila do pão. O que você quer? E aí é que eu trago. Por que você faz o que você faz? Aqui tem uma ideia também lá do Simon Sinek, que é o Golden Circle, mas eu adicionei uma mais aqui, né? Por que você faz o que você faz? Quais são os valores, as crenças, as tradições, os rituais, motivações e o tal do propósito? Por que você acorda de manhã e vai para o escritório? Por que você escolheu a área de direito de família, consumidor, digital? Por que você escolheu essa área? O que te move? Para quem você faz? O para quem você faz é importante, porque eu preciso saber para quem que eu vou comunicar. Eu vou comunicar para uma pessoa de alta classe, média classe, classe baixa, eu vou comunicar com a criança, eu vou comunicar com o adolescente. Para quem que eu vou comunicar? Eu vou comunicar com idosos? Quais são as gerações que eu estou falando? Né? Para quem que eu vou comunicar? Porque tudo isso alinha com a sua comunicação. Por isso que não dá para ser genérico, não dá para fazer tudo igual dentro de um formato pré-estabelecido, porque alguém disse que tinha uma metodologia incrível para crescer. Tem que ser personalizado. Como você faz? E aqui o que te diferencia do seu colega que está aí do seu lado. Eu sei que é difícil a gente falar o que me diferencia do outro. E eu sei que a concorrência na área jurídica ela é extremamente forte, porque na maioria das vezes a gente não vê o concorrente como parceiro. E aqui eu já deixo para vocês uma dica. Vejam os seus colegas como parceiros de negócios, não como... Eles podem sim ser seus concorrentes, mas eles não são seus inimigos. Vejam como parceiros de negócio para crescer, para aumentar. Aquilo que você não consegue fazer, de repente o seu colega faz, vocês dois ganham, né? Então, o que te diferencia do seu colega? Por que o seu serviço é melhor do que o meu? E aqui pode ser porque eu tenho um site, porque eu faço um atendimento personalizado, porque eu tenho uma rede social, porque eu cuido da experiência do cliente, eu quero que o meu cliente tenha uma experiência,
Porque o meu escritório é de frente para o mar. Então, o que te diferencia do seu colega, né? Como você faz e o que você faz. E aqui, por isso que eu falei lá no início, que pouco importa se você é o melhor da sua área, o mais reconhecido, se você não gera sentimentos para as pessoas, pouco importa. Se você só gera sentimento ruim, né? Não importa o quão bom você seja. E aqui, por que o último é o que você faz? De fato, é o serviço que você oferece, pautado nessas 3 perguntas. Eu ofereço um atendimento personalizado para crianças, porque eu entendo que hoje, na era digital, elas precisam de segurança. Eu atendo crianças e pais, então a minha linguagem ela tem que ser lúdica, né? Ela tem que ser mais acessível. Como eu faço? No meu escritório tem uma sala para criança, eu coloco a brinquedoteca. Então, é diferente. Quando os pais chegam lá, eu posso deixar a criança brincando enquanto eu estou conversando com os pais. E o que você faz? Eu verifico a segurança da criança na internet. Olha, perceberam como criar uma estrutura utilizando esses 4 pontos? Então, observe isso. Primeira coisa, né? Como vocês estão na fila do pão? Quem são vocês na fila do pão? E pegando assim, essa expressão bem comum, quem é você na fila do pão? Né? Como você faz o seu pão? Né? Então, pensem nisso, porque isso é extremamente importante para um posicionamento estratégico, um posicionamento de sucesso. E aí, como criar esse posicionamento? Como que a gente faz esse posicionamento de fato? E aí, aqui eu vou colocar alguns passos para que vocês saiam daqui já pensando, explodindo aí as cabecinhas para poder pensar como estruturar isso dentro do seu negócio, dentro do seu escritório, dentro da sua atuação. Passo 1. A relação entre advogado e cliente começa muito antes do fechamento do contrato. Não pensem que a relação começou ali na hora que você assinou o contrato e ele também, né? A relação começa, muito antes. A relação começa quando você define as suas metas e objetivos de negócio. Como assim, Ruth? Minhas metas e objetivos de negócio? Onde você quer chegar? Né? Onde que você quer chegar? Você quer ser reconhecido como o melhor escritório de Balneário Camboriú? Eu quero ter o meu negócio 100% digital, meu escritório 100% digital. Eu quero ter mais pessoas, eu quero participar de mais eventos, né? Quais são os seus objetivos de negócio, suas metas? O que você quer alcançar em curto, médio e longo prazo? Isso aqui daria uma aula imensa para vocês definirem metas e objetivos de negócio, mas definam o que vocês querem com o negócio jurídico de vocês. E quem é o seu cliente? Como eu disse ali no outro slide. Quem é o cliente? Por que é importante a gente conhecer o cliente? Porque eu preciso saber para quem eu vou falar. Não adianta eu virar e falar assim, o TRT da 10ª região publicou uma decisão falando sobre o direito do trabalhador XYZ. Não adianta eu falar assim nas minhas redes sociais. Não adianta eu fazer esse tipo de post. Porque só quem vai entender quem é da área jurídica. 2, você está falando para um público que não entende aquilo que está colocado lá. Então, não adianta. Quem é o seu público? Você tem que falar numa linguagem que o seu público entenda. Diga qual que é o direito que ele recebeu a partir daquela decisão do TRT, do TRF, do tribunal. Diga o que ele tem de direito ali e explique de forma clara e limpa, né? E não entenda quem é o seu cliente, estude ele. Ele é a melhor pessoa para ser seu amigo. Assim, entenda ele. Entenda a jornada dele, por que ele chega no seu escritório, o que ele quer, quais são as dores, o que ele sente, por que ele está angustiado, quais são as ansiedades, quais são os medos, as objeções, entenda tudo isso. E a mesma coisa que eu faço aqui, quando um cliente vem e quer uma estratégia digital, eu vou sentar com ele quase que numa sessão terapia, para entender quem ele é, quais são os objetivos dele, os sonhos dele, porque isso também é uma responsabilidade minha. Né? Eu entender o que ele quer, os objetivos, as metas, para poder falar assim, ok, eu consigo te ajudar, eu consigo alcançar essa e essas outras aqui não cabem a mim. Então, entenda que é o seu cliente até para você dizer, posso fazer isso, não posso fazer. Até aqui tudo bem?
Show. Então, vamos para o passo 2, né? Quais são as suas metas de marketing? Depois das suas metas... Isso a gente não está falando ainda nem de rede social, tá, gente? Não sei nem que rede social eu vou utilizar. Então, a gente não está nem conversando ainda sobre rede social. Quais são as suas metas de marketing? O que você quer a partir do momento que você decide, ok, quero uma estratégia, quero um posicionamento de marca nas mídias digitais, e como eu faço isso? O que eu quero dentro do meu objetivo de negócio? O passo 1 e o passo 2, eles estão extremamente ligados, porque o passo 2 é a execução do seu passo 1, para você chegar ali. Eu quero ser reconhecido como um advogado na área de direito tributário. Então, o que eu preciso fazer em relação a marketing? Né? E aí você vai definir suas metas. Eu quero aumentar o tráfego do site do escritório. Eu quero receber mais avaliações dos clientes. Eu quero que os clientes entrem lá no site, lá no Google, e digam, olha, o escritório é ótimo, tem um atendimento bom, é perfeito, assim, assim, assado. Né? O que você quer? Você quer que mais pessoas conheçam a autoridade do escritório? Aumentar a visibilidade das mídias sociais, receber mais contato por meio das mídias sociais, das mídias digitais, né? Você quer que seja um reconhecimento de marca, você quer que melhore a experiência do cliente. Então, tudo isso são metas de marketing que você vai estabelecer para conseguir definir depois quais as mídias digitais que você quer utilizar. Aí sim, eu entendi o que eu quero, eu entendi meu objetivo de negócio, eu venho aqui para o passo 3, escolha das mídias digitais. E por que eu uso mídias ou canais digitais? Porque aqui a gente tem uma infinidade. No geral, a gente se restringe às mídias sociais, as redes sociais, que aí é o Instagram, o LinkedIn, o Pinterest, o YouTube, o Twitter, Reddit, Quora e todas as outras trilhões de TikTok, todas as outras redes sociais que a gente pode utilizar. Mas quando eu digo mídias digitais ou canais digitais, eu estou ampliando o leque. Eu posso utilizar o site, eu posso utilizar mail marketing, eu posso utilizar newsletter, eu posso utilizar podcast. Então, assim, você tem uma infinidade de mídias digitais para serem exploradas, que não só as mídias sociais. Por exemplo, o escritório não quer utilizar o Instagram. O mundo dele acabou? Não, porque até então, há anos atrás, não existia Instagram. Existiam outras mídias digitais. Então, nem sempre o que funciona para um vai funcionar para outro. Talvez o Instagram funcione para o seu escritório, para você, advogado. Para outro, por exemplo, para quem atende idosos, talvez o Instagram não seja a melhor solução. A gente tem que pensar aí qual seria a melhor mídia digital. Né? Então, ponham na cabeça de vocês que nem sempre o que funciona para o seu concorrente vai funcionar também para você. Então, quando a gente analisa essas mídias digitais, né, o que se adequa melhor ao seu formato de negócio, aí a gente vai entender, mas o advogado não pode usar o TikTok? Não tem nenhum lugar dizendo que o advogado não pode utilizar o TikTok, e aí eu vou até trazer mais para frente um exemplo que eu adorei de encontrar sobre o advogado não pode utilizar o TikTok, porque quebra a sobriedade, enfim. Mas porque a gente colocou na nossa cabeça que só existe um formato de conteúdo, que é das danças do vídeo viral. Não, existem diversos formatos de conteúdo. E esse formato de conteúdo a gente só vai definir lá na frente, que aí eu vou mostrar para vocês esse formato de conteúdo. Mas o que eu quero aqui que vocês fechem esse dia, abrindo a cabeça e as possibilidades do que vocês querem, né, dos objetivos de negócio, dos objetivos das mídias digitais, por que vocês estão nas mídias digitais, por que vocês querem estar ali, né? Qual é o objetivo? As redes sociais não se limitam a vídeos bobos ou superficiais, você pode criar um conteúdo autêntico, informativo, com vídeo, com texto, de todas as formas, basta criatividade e saber o que você quer. E aí aqui eu tenho 3 exemplos que eu quero trazer
de áreas diferentes para a gente abrir um pouquinho a cabeça. Como a comunicação faz diferença. Eu trouxe aqui o Padre Guilherme, ele é um padre em Portugal, que ficou bastante famoso na época da pandemia, e aí eu escolhi trazer essa parte do Padre Guilherme porque eu peguei uma instituição que é altamente tradicional, com regras extremamente rígidas, com certo formalismo, com rituais e crenças muito fortes, que é a Igreja Católica. E antes, só para deixar claro, que aqui eu não estou falando de religião, nem de regras canônicas, e tampouco da escolha de uma religião. Eu gosto de fazer essa comparação com o Padre Guilherme, porque traz aqui uma certa similaridade de normativa com o direito, no que se refere à tradição, regras, formalismos. Então, o que acontece aqui com o Padre Guilherme? Só para contextualizar, uma vez, não sei se tem alguém que conheça, mas só para contextualizar, por ser de Portugal, né? Em 2016, este padre abriu um bar para quitar a dívida da paróquia lá da igreja em Portugal. Ele precisava quitar essa dívida e ele foi ser DJ nesse bar. Né? Então, a igreja tem um bar, ele é DJ, e o objetivo do padre era arrecadar fundos para a paróquia, chegar em ambientes que a igreja não poderia chegar e atrair os jovens para a igreja. No meio ali da pandemia, foi onde ele ficou bem famoso, ele começou a utilizar as redes sociais para se aproximar das pessoas, com conselhos e fazer ali uma certa piada, comédia, conselhos por meio de música, enfim. Nessa altura, enfim, o Padre Guilherme, ele usa o TikTok, com mais de 4 milhões de visualizações, curtidas, aliás, e 200 mil seguidores. E no Instagram ele tem 111 mil seguidores. O que é interessante aqui do Padre Guilherme? Ele traz uma conexão com o público, ele mostra que a igreja é acessível. E quando eu falo assim, eu trouxe em Portugal, porque pensem que Portugal é bastante tradicionalista em vários pontos, né? Tem muita tradição, bem formal. Então, assim, para ele, isso foi uma quebra de padrão muito grande. Então, ele traz conexão com quem está ali, perto dele, ele quer gerar essa conexão com os jovens, trazer os jovens de volta para a igreja, aproximar e quebrar padrões. Quanto que um padre poderia ser DJ e ter um bar, mas tudo depende do objetivo dele. O objetivo dele era arrecadar fundos para a igreja. Inclusive, ele teve até uma questão controversa, porque ele fez uma propaganda de aposta. Então, como assim? A igreja e a aposta, porém, o dinheiro arrecadado foi doado para uma instituição de caridade que precisava. Então, tudo é contexto e tudo depende daquilo que você quer alcançar. A comunicação dele é voltada para os jovens, para que os jovens acompanhem ele. Então, está coerente, está correto. Outro que eu trouxe aqui, eu imagino que vocês já conheçam, o Ricardo Amorim. E por que eu trouxe aqui o Ricardo Amorim? Porque ele usa aqui uma estratégia multicanal. Ricardo Amorim, ele no Instagram, ele é um top voice, e ele usa o Instagram dele para gerar autoridade e negócios. Observem aqui, agende-me para o seu evento. Ele já está colocando uma chamada para ação, porque ele quer falar no evento. É isso que ele é top voice, ele é um economista influente, ele é o economista mais influente do Brasil. Então, ele está fazendo... Quer saber um pouquinho sobre marketing jurídico? Oi? Alguma pergunta? Ok. Conexão no Instagram. Então, cada rede aqui, ele tem um objetivo. No Instagram, ele traz aqui conexão, posicionamento e crenças e autoridade. A conexão, esse post ali dele, é relativamente ao pai. Posicionamento e crenças, se foi algum comentário que alguém fez e ele respondeu mostrando qual era o posicionamento dele, qual era a crença dele. E o último ali é o TikTok, alcance e autoridade. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês? Para que vocês percebam que cada rede que vocês se comunicarem, que vocês escolherem, tem uma forma de comunicar. E a depender de cada forma que vocês querem comunicar, vocês vão criar um tipo de conteúdo a partir da estratégia. E aqui o último eu trouxe o Supremo Tribunal Federal. E aí eu adorei que no TikTok ele está, o guardião tá on.
né? Olha a sacada genial que foi colocada aqui, o guardião tá on. Por quê? Porque ele quer se aproximar dos jovens. Ele quer mostrar para os jovens que o STF está ali também. E ele não precisou quebrar nenhuma regra, nem nada para dizer assim, eu estou aqui para vocês. Eu sou acessível para vocês. E observe no Instagram como ele colocou, o STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário responsável pela guarda da Constituição Federal. Ele disse exatamente a mesma coisa. O guardião está on, de uma forma para o jovem, e no Instagram ele disse de uma forma mais formal. Tá, Ruth, tudo isso é lindo, maravilhoso. Como eu coloco isso na prática? De que forma que eu faço isso de forma prática e eficiente, né? Vamos lá, então. Criei 2 perfis aqui de advogados, né? Para a gente falar. Deixa eu só trocar para cá. Criei aqui a Luana, uma advogada para infoprodutores. A Luana é uma advogada recém-formada, tem 23 anos, com personalidade extrovertida, comunicativa e criativa. Ela gosta do poder do digital, das redes sociais e quer ter liberdade territorial para trabalhar. Isso aqui eu estou fazendo uma estratégia, tá, gente? Só para que vocês vejam que eu estou executando uma estratégia aqui, por assim dizer, ao vivo para vocês, né? Gosta do poder do digital, das redes sociais e quer ter liberdade territorial para trabalhar. Ela quer, o objetivo de negócio dela, ter um escritório 100% digital. O público dela são criadores de conteúdo e infoprodutores. Ela deseja aumentar a visibilidade nas mídias sociais e a mídia escolhida dela foi o Instagram. E aí a gente entende por que é o Instagram, porque é onde o maior público dela está presente. Os infoprodutores e criadores de conteúdo, eles estão no TikTok, porém, eles também estão no Instagram. Eles não deixam de usar o Instagram. Qual é o posicionamento da Luana aqui? Ela quer uma comunicação acessível, clara e despojada. Despojada por quê? Porque ela quer falar com o infoprodutor, ela quer falar com o criador de conteúdo, ela quer falar como o STF, o guardião tá on, né? Ela quer ter essa acessibilidade. Qual que seria ali o design dela, eu digo assim, a imagem dela? Estilo criativo com colagens. Ela usaria isso para o Instagram dela. As cores que ela poderia utilizar, o laranja e o marrom. E a imagem pessoal dela, como é que ela passaria? Despojada, mas que demonstra seriedade. Ela poderia ir colocar um estilo criativo, um estilo casual, na forma de apresentação dela. Ruth, mas você faz tudo isso na estratégia? Sim, porque é a base, é a sua base. É a base que você vai construir o seu prédio. É assim que você vai se mostrar para as pessoas, para os clientes, para o seu público, no offline e no online. Como que ficaria aí as redes sociais da Luana, né? Quais são as crenças da Luana? A Luana acredita que a nova geração de advogados possam ter liberdade para trabalhar geograficamente. Ela não precisa vestir preto para mostrar seriedade. E o Instagram é a maior ferramenta de trabalho que ela tem. Luana também tem objeções, né? Conciliar o trabalho diário com a produção de conteúdo e ter uma presença digital marcante. Como que você faz para trabalhar, ter seus clientes, atenção e ainda assim estar presente no digital? Conseguir fechar contratos por meio do digital, porque afinal de contas, sua presença ali não quer dizer que você feche contratos, e ser reconhecida para além das redes sociais. Essas são as objeções dela. Claro que ela vai quebrando essas objeções com o tempo. Como que ela criaria a linha editorial dela? E lembra que eu falei lá atrás que eu só falaria de conteúdo? Agora, aqui no final é que a gente fala de conteúdo, porque agora a gente está executando. Lá a gente estava fazendo a estratégia, agora a gente vai executar a comunicação. A gente estava pensando a comunicação, agora a gente executa. Qual é a linha editorial dela? Quais são os principais temas que ela vai abordar? Um macrotema, o direito para infoprodutores e para produtores de conteúdo e infoprodutores. Quais são os microtemas que ela pode abordar? O contrato, né? Questão de parceria, expert, contrato de lançamento, tudo isso ela pode oferecer como serviço. A pirataria de infoprodutores, porque tem muita gente que tem problema de pirataria. Você compra um curso, tem 10 pessoas utilizando. Cuidado jurídico para os influencers, como que tanto quem contrata influência como quem é
tratado? Quais são esses cuidados? O influencer disse que tinha tantos mil seguidores, disse que ia entregar resultado tal, e ele não entregou. Como é que você resolve isso? Está no contrato? Não está no contrato? Né? E o lifestyle. Mas tem que ter um lifestyle? Pode ter. Se você quiser que tenha, pode ter. A Luana escolheu que sim. Então, a Luana quer mostrar no lifestyle dela a liberdade digital dela trabalhando hoje em Balneário Camboriú, amanhã no Rio de Janeiro, amanhã lá em Portugal. Ela quer essa liberdade digital. E a Luana adora séries coreanas, então ela pode mostrar ali um pouco dos gostos dela, porque isso é uma conexão, se transforma em humanização. Quais são os formatos de conteúdo? Tem mais, você não só determina qual é o seu conteúdo, qual formato de conteúdo que você vai utilizar. Para ela, coloquei aqui o carrossel, para falar de temas mais complexos, como, por exemplo, pirataria, a questão de um contrato, o estático, que é aquele post de uma foto só, para ela falar do lifestyle, as crenças dela, quebra de objeções. O que seria uma quebra de objeção aqui? O produtor fala, não preciso de contrato porque está tudo certo, já te mandei um e-mail. E aí ela pode falar assim, um e-mail não resolve o seu problema. E aí ela explica tudo como que um infoprodutor tem que fazer um contrato com o expert, né? Então, isso é um dos tópicos. O Reels, ela pode abordar situações práticas dos microtemas, ela pode dizer ali, olha, você ouviu falar que alguém cobrou seu curso e 20 pessoas estão assistindo o mesmo curso, dividindo o acesso? Isso é pirataria? Então, você vem aqui e explica de forma rápida e interativa, sem precisar dançar, sem precisar colocar áudio viral. Se você quiser colocar um áudio no fundo, se tiver um editor de vídeo maravilhoso, ele pode te dar várias ideias de edição de vídeo, então não tem problema. E nos stories, como é que ela pode fazer? Ela pode interagir por meio de caixa de perguntas, mostrar os bastidores da vida dela do 100% digital, porque não é isso que ela quer. Ela pode mostrar ali o 100% da vida, as soluções que ela traz. E assim, não pode mostrar nenhum nome de cliente. Gente, eu nem advogo e eu não mostro nenhum nome dos meus clientes. Eu não tenho esse costume, porque, afinal de contas, a gente é uma empresa de proteção de dados e eu me recuso a colocar o nome dos meus clientes nas coisas. Coloco quando ele diz assim, Ruth, pode colocar. Eu autorizo você a colocar meu nome. Aí eu coloco. Caso contrário, eu não mostro foto e eu não mostro o nome dos meus clientes. Então, você não precisa mostrar nome do seu cliente, nada. Você precisa dizer a situação e como você resolveu a situação. Você diz, olha, a situação é essa, o infoprodutor me chamou porque o expert falou que ia entregar o curso e não entregou. E agora, o que eu tive que fazer? Eu tive que mediar, eu tive que chamar os dois para mediar o conflito, antes mesmo que começasse uma lead. Então, eu resolvi antes que isso acontecesse. Então, se você não quer que isso aconteça no futuro, então já prepara seu contrato, tá aqui as formas de cuidar. Então, você não precisa dizer nome de cliente, você não precisa dizer, você conta o problema genérico e como você solucionou o problema, sem dizer nome, sem dizer nada. Depois, essa é a Luana. Agora eu tenho o Marcelo. Marcelo, um advogado para marcas de luxo. O Marcelo é um advogado com escritório renomado, possui uma cartela de clientes já consolidada e autoridade reconhecida no mercado jurídico. O Marcelo tem 45 anos, é introvertido, mas com presença marcante. Sentiu necessidade de se adequar às novas tendências depois que percebeu que as marcas de luxo também estavam se adequando à tecnologia. Ele já possui um grande escritório em uma avenida famosa de São Paulo. As marcas de luxo, ele já tem os clientes conquistados dele. Ele quer atrair. Qual que é o objetivo dele com as redes sociais? Com o posicionamento nas mídias digitais? Atrair novos profissionais, melhorar a relação com o cliente e fortalecer a marca do escritório. E quais as mídias sociais, mídias digitais que ele vai utilizar? O Instagram, o LinkedIn e o site. O posicionamento. E aqui eu poderia até dizer, ele pode deixar de utilizar o Instagram. Ele não precisaria utilizar o Instagram. Mas como ele é um adepto de tecnologia, ele vai ficar com o Instagram. Mas se ele não for um adepto, o Instagram não acrescenta. O posicionamento dele é a comunicação formal, porém clara e acessível. O design dele seria um estilo clássico, elegante e minimalista. As cores, azul escuro, claro e branco. A imagem pessoal, elegante, clássico e tecnológico.
Por isso que eu coloquei o Instagram. Mas se você se identifica com o Marcelo e não gosta tanto assim de tecnologia, exclua o Instagram. Qual seria aqui as crenças do Marcelo? O Marcelo acredita que a tecnologia vem para ajudar e melhorar a advocacia, o direito deve manter a sobriedade e o formalismo, a ética e o respeito são valores inegociáveis para o Marcelo e para o seu escritório. Quais são as objeções dele? A primeira é, os clientes e o network dele já estão no offline, então ele não tem que fazer nenhuma conquista de novos clientes, porque eles estão todos já no offline. Ele não quer ser reconhecido como um advogado raso, por usar as redes sociais, e ter uma presença digital sem desrespeitar as normas da OAB é uma grande objeção dele. Então, qual seria a linha editorial que o Marcelo utilizaria? Como macrotema, a atuação jurídica no mercado de luxo. Como que funciona esse mercado de luxo para quem atua nele? São várias frentes, seria aí propriedade intelectual, pode ser o tributário, pode ser o trabalhista, enfim, é uma infinidade, patente, enfim, tem uma infinidade. Então, a gente colocaria aqui as áreas jurídicas que abarcam a marca de luxo, e aí entraria as áreas que o escritório atua, a importância do advogado no mercado de luxo. Como que o advogado se comporta no mercado de luxo? Quando eu digo mercado de luxo, é alto luxo mesmo. Imagina que ele é advogado do Dolce & Gabbana, né, do Yves Saint Laurent. Então, como que ele se porta nesse mercado, né? O escritório, a história do escritório, como é que o escritório foi construído, como ele chegou até ali, como que o Marcelo chegou a atender as marcas de luxo, né? As áreas de atuação e a valorização do trabalho em equipe. Por que a valorização do trabalho em equipe? Porque ele quer chamar a atenção de novos talentos, ele quer trazer novos talentos para o escritório, ele quer profissionais. O lifestyle dele, música eletrônica, confraria de uísque e livros, né? Então, por isso que tem essa segunda foto aqui do Marcelo, mais despojado. Aqui, eu utilizei a mesma ideia do Ricardo Amorim, o Instagram com conteúdo sobre o escritório, atuação, né? A importância do advogado, lifestyle e participação em eventos. No LinkedIn, comentários relevantes sobre notícias nas áreas de atuação do escritório, participação de eventos e publicação sobre crenças na sua área. E o site? Lá no site a gente vai contar a história do escritório e artigos sobre tributação, propriedade intelectual, arbitragem no mercado de luxo e demais áreas do escritório. Então, vocês percebam que tudo isso, assim, eu não conheço nem a Luana e nem o Marcelo, eu simplesmente aqui criei uma situação hipotética para criar uma estratégia muito rapidamente, isso aqui é só a pontinha do iceberg sobre uma estratégia que a gente cria com toda o entendimento sobre negócio, sobre as mídias digitais, sobre o conteúdo e sobre como a gente vai comunicar tudo isso. Então, só para a gente finalizar, eu já estou aqui finalizando bem no tempo, para a gente passar aqui os nossos lembretes, né? Lembrando, importante o direito estar atento às tendências e ao comportamento de consumo. A gente precisa ver os escritórios de advocacia, o seu serviço como um negócio, como um serviço jurídico, e por isso uma marca é importante. Eu sei que uma marca ela pode ser pessoal, ela pode ser empresarial, ela pode ser mista, mas qualquer que seja a sua escolha por marca, pessoal, mista ou empresarial, esteja atento ao comportamento de consumo, porque as principais marcas, as maiores marcas, elas estão atentos a isso o tempo inteiro. Tradição e formalismo importa. Brand não é sobre você, e sim sobre o sentimento e o impacto que você gera. Entenda quem é você na fila do pão, porque você não é todo mundo. Você é um ser individual que tem suas preferências, suas características, sua personalidade, e isso precisa ser respeitado, né? Defina suas metas de negócio. Saiba por que você quer utilizar as mídias digitais. Determine quais mídias melhor se encaixam ao seu negócio e ao seu perfil. Escolha os temas que você vai abordar, separe os formatos de conteúdo e bora pro jogo. Literalmente é isso. Eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Se vocês me sigam lá, eu coloco bastante conteúdo, eu tenho colocado bastante conteúdo no LinkedIn, no Instagram, no site da Alora existem artigos também, então fiquem à vontade para entrar em contato. E, Tati, não sei se tem como alguém fazer pergunta, enfim, se vai ter alguma pergunta, alguma coisa. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo?
Vamos abrir 5 minutinhos para perguntas. Eu já pedi aqui a secretaria para subir com a lista de presença para a gente. Não sei se eles viram, se puder dar porque eu acho que não estão online, se puder dar uma conferida com eles, que a gente vai fazer o sorteio ainda e os palestrantes das mesas já estão aqui com a gente para daqui a pouco a gente subir para as mesas redondas. Mas vamos abrir para pergunta, assim, quem quiser só pode, se tiver vergonha, pode só abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, ou pode abrir, de preferência, a câmera, porque aí a gente bate uma foto também, todo mundo junto agora e abre para as perguntas. Sim, quem tiver pergunta, fica à vontade, pode perguntar. Vou aproveitar, vou bater uma fotinho junto com as redes da doutora nesse slide mesmo, acho importante, né? Sim. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Será que tá todo mundo aqui? Eu acho que precisa tirar, né, o compartilhamento para poder pegar tudo. Eu acho que sim. Então, vou fazer uma com compartilhamento e uma Tá. só. 1, 2 e... Aí, você só para de compartilhar que a gente tira uma geral com todo mundo. Acho que foi, né? Tem que tirar uma de nós. Vamos tirar. 1, 2 e... Foi. Eu saí de olho fechado, né? Peraí, deixa eu bater outra. Eu vou virar depois ali, vou fazer uma do pessoal aqui também. Se dá para pegar, né? Mas acho que não vai pegar o telão. 1, 2 e... Agora acho que eu não pisquei. Vamos lá, então vamos abrir para as perguntas. Enquanto vocês estão fazendo a pergunta, eu vou também tirando uma fotinho aqui para adiantar o pessoal daqui do auditório. Fiquem tímidos, pode fazer. Se alguém no auditório, não sei se alguém que está no auditório tem pergunta, tem alguma dúvida, não sei se dá para fazer. Acho que dá para fazer sim. Porque o meu microfone aqui está aberto, se alguém também quiser aqui perguntar. Alguém primeiro, vamos ver se o pessoal primeiro dali. Alguém daqui do virtual vai fazer pergunta? Vai querer alguém daqui da sala virtual? Não? Oi. Oi, Tainara. Você fechou seu microfone. Aí, agora você abriu, tá? Não, pode fazer. É a Tainara que tem que fazer, abrir o dela e fazer. Oi. Isso, vou fechar o meu para não dar interferência. Pode fazer. Oi, agora me ouvem? Pode falar, que eu Certo. tô te ouvindo. Boa tarde, Ruth, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Ruth, a minha principal dúvida é como começar assim os primeiros stories. Começar já se apresentando ou já começar trazendo um pouquinho da rotina? A minha principal dúvida é isso, como iniciar de fato assim os primeiros stories? Então, é por isso que eu comecei ali, passando tudo por quem é a gente na fila do pão. Eu vou falar por mim, eu tenho sempre muita dificuldade para fazer stories, mas na verdade, sim, você cria uma rotina. Porque não existe o certo e o errado. Porque você vê muita gente falando assim, faça um stories de manhã com 3 perguntas, abra uma caixinha, e existe... Depende do seu público, você vai ensinar o seu público. Se você criar uma rotina para o seu público, ele vai acostumar. Mas quem vai fazer isso é você. Você pode criar um seu ritual de manhã, que é uma coisa que você faz. Não crie uma coisa que você não é. Cria o que você faz, uma coisa que você fala todos os dias. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele todo dia dá bom dia para você, boa tarde para mim. Porque ele está em outro lugar. Então, todo mundo que fala com ele já fala bom dia para você, boa tarde para mim. Então, você vai criando isso. Mostrar a sua rotina. De certa forma, você pode mostrar, mas o que eu acho que vale mais é você mostrar como você vai resolvendo ali situações no dia a dia.
Claro que você não precisa ficar o dia inteiro nos stories, porque quem trabalha muito, gente, não tem condição de ficar o tempo inteiro nos stories, não tem essa condição. Você cria uma rotina de caixinha de perguntas, responde 3 por dia e vai criando essa rotina. Você vai ver que vai funcionar naturalmente. Não sei se responde tudo que você queria, mas imagino que sim. Mais alguém, gente? Sim, Ruth, muito obrigada. Por nada. Alguém aí da sala virtual? Acho que não, né? Vou abrir aqui para o auditório, então, para quem quiser fazer pergunta. Eu tenho duas. Acho que vai ter que chegar aqui pertinho para ela conseguir Quer ouvir. que eu fale para ti perguntando? Ah, pode ser. Pontuais. Eu queria saber se ela acredita ser melhor ter um perfil pessoal e um perfil profissional, ou se humaniza mais o perfil profissional mesmo, que pode dar certo sim. Oi, Ruth, está me ouvindo? Tô. A Eu doutora ouvi, mas eu não entendi tudo. Não, eu vou falar para você. A doutora Emanuele, que é nossa presidente da subseção, está perguntando o que você acredita, qual seria a melhor estratégia? Ter um perfil pessoal separado do profissional ou humanizar o profissional e pontualmente ir encaixando algo fora, né, do teórico, do jurídico, para atrair um maior alcance, Assim, engajamento, algo do tipo. eu sempre vou respeitar a característica de cada cliente, tá? De cada pessoa. Tem gente que não gosta de misturar. E ok, tudo bem. Porém, eu acho que é um trabalho duplo. Você tem que alimentar 2 redes, você tem que estar ali o tempo inteiro cuidando das duas. Em algum momento, você vai abandonar uma. Eu, particularmente, eu utilizo uma rede minha, que é meu pessoal, meu profissional. É claro que a partir do momento que você decide optar por uma rede profissional, você vai ter que limitar muito a sua vida pessoal. O que não impede de você postar coisas do seu dia a dia, que você está tomando um vinho, que você está com um amigo, que você vai viajar. Se você quiser, e é o que eu faço, postar coisas mais íntimas e mais pessoais, crie uma lista de melhores amigos, que é o que eu tenho também. E quando eu quero postar coisas mais pessoais, mais dentro da minha casa, mais coisas que envolvem a minha privacidade mesmo, eu coloco no meu perfil de melhores amigos, que são aquelas pessoas quem realmente eu quero que veja a minha privacidade. Mas eu não indicaria, assim, 2 perfis pelo trabalho, porque gerir um perfil já é difícil. E aquela coisa, gente, a gente é só um. Por mais que você seja profissional, não dá para você ser 2 pessoas diferentes, né? Então, você vai mostrar o que você é, e é isso que é o bacana. Você mostra quem você é e você conecta as pessoas que têm os mesmos valores que você, as mesmas crenças. Às vezes é o café que você toma com chocolate dentro que te conecta com outra pessoa. Verdade. Mais alguém? A outra seria o seguinte, por exemplo, no meu caso, o escritório é um escritório que tem mais advogados. Cada advogado tem mais ou menos o seu perfil. Então, a gente precisa fazer um estudo para ver qual é a cara do escritório. E aí, os advogados, por exemplo, têm seus perfis pessoais. E para a gente humanizar a página do escritório, da pessoa jurídica, vamos dizer assim, se teria uma forma, é o que a gente está pensando, por exemplo, nos perfis pessoais, você posta e o que você acredita que deva ser postado no perfil do escritório, fazer um repost no perfil do escritório. Ah, sim. A doutora Emanuele perguntou o seguinte: sociedade de advogados, né? Cada um vai ter a sua personalidade, tem a sua página pessoal, e aí ela queria saber como fazer isso da melhor forma, porque os advogados, eles acabam repostando, né? Quando tem, para poder humanizar o perfil da pessoa jurídica do escritório, eles acabam repostando os posts dos pessoais deles no perfil do escritório. Se isso seria uma boa, quando convém, né? Isso seria uma boa estratégia, ou isso é ruim, de repente? Vale a pena? Assim, vamos pensar que as pessoas são advogados contratados. O dia que essa pessoa sair, ela sai do escritório. Então, cadê aquele compromisso, né, do conteúdo? E você vai ficar refém da pessoa publicar algo para o seu escritório,
né? Quando eu digo refém, você vai ter que esperar que a pessoa publique, você reposta aquilo ali para o seu escritório. O que eu acho mais sensato é o escritório ter a estratégia dele, com o conteúdo dele, e utilizar dos profissionais que trabalham, e quem quiser, obviamente, para fazer conteúdos para o escritório. E aí você pode organizar, por exemplo, um dia que vai gravar vídeo sobre direito, sobre divórcio. Então, você pega o advogado que fala sobre divórcio e ele grava o vídeo, e assim vai. Então, você utiliza do profissional, obviamente, e aí o profissional dá o repost na sua rede. Faça o inverso. E mesmo quando se tratar, então, de situações mais informais, por exemplo, uma comemoração, um encontro, alguma coisa, ou por exemplo, está assistindo uma palestra, algum dos advogados do escritório estão assistindo uma palestra e gostariam de repostar aquilo dentro do perfil do escritório. O ideal é que seja o Pode contrário. repostar. A gente peça Pode sempre marcar e repostar, não teria problema nenhum. Exatamente, não teria problema nenhum. Isso seria tranquilo. Tem mais uma pergunta. Uma sociedade de escritório, que é um meio de trabalho, nós temos um caso relativamente ok de advogado, então eu queria saber como organizar os escritórios sem ter aquela prática de audiência, de reunião, ter algum órgão, porque no tempo de um advogado sozinho, ele consegue compartilhar o dia a dia dele, né? Etc. Como que a gente faz isso com vários de advogados maiores? A pergunta é a seguinte, doutora, de novo, de sociedade de advogados. A gente tem um quadro de advogados que compõem, né, essa sociedade, e aí a doutora aqui questiona como humanizar os stories e mostrar um pouco desse dia a dia, tendo um quadro de advogados ali para compartilhar em conjunto. Porque ela deu até o exemplo, no perfil de um advogado sozinho, ele consegue compartilhar muito bem o dia a dia dele. Ela deu exemplos de audiências, reuniões, como é que esse conjunto de advogados conseguiriam formar um conteúdo compartilhado, né, deles juntos, de dia a dia, assim, um pouco mais informal, de bastidores, de repente. Eu até penso aqui, já estou meio que quase respondendo, mas eu pensei em bastidores do convívio deles, né, eles em conjunto, quando eles estiverem juntos, né? Eu imagino que todo escritório tem uma rotina. Sei lá, você toma ali um café com alguém, você tem uma reunião, você tem um almoço com um grupo, eu imagino que todo escritório, eu já trabalhei em escritório, e a gente tinha ali nossos momentos de almoçar junto, tinha os momentos de tomar um café, de pausa, de como que faz. Então, assim, você pode mostrar isso dentro da rotina do escritório, dos bastidores do escritório, como que é a rotina, sei lá, a segunda-feira tem uma reunião semanal que é para falar sobre a gestão do escritório, por exemplo. Então, você coloca ali um vídeo rápido, sem áudio, coloca uma música, obviamente, e coloca assim, a gente, hoje, toda segunda-feira, reunião do escritório sobre gestão, assim, assim, assado, e explica ali um pouquinho. E vai colocando, temos um happy hour, toda sexta-feira é um dia que a gente faz um happy hour no escritório. Então, você vai mostrando realmente os bastidores, o convívio de vocês, a vida. Na verdade, o que às vezes é difícil para as redes sociais é que parece que a gente tem que montar um personagem para aparecer, né? É a vida acontecendo. E vocês podem mostrar a vida acontecendo, como que é a vida do advogado. Imagina eu não sei, eu não advogo há muito tempo, mas imagina aquelas pilhas de processo assim, você fazer mostrar aquela pilha de processo que você tem. Você não mostra nome, obviamente, mas você mostra que você tem muito trabalho, que você está cheio de prazo, porque assim, o advogado está sempre cheio de prazo, né? Cheio de audiência, enfim, faz um checklist ali do que tem que ser feito no dia. Então, isso é uma forma de mostrar. E não sempre só audiência, sempre coisas muito formais, porque você não está fazendo conteúdo para advogado, como a doutora explicou, né? Está fazendo conteúdo para o cliente. O cliente quer saber, as pessoas são curiosas, gente. Se a gente for olhar, prestem atenção nas redes de vocês, é uma sugestão até que eu dou aqui. Quando você posta conteúdo técnico, muito formalzinho, o engajamento é baixíssimo. É baixíssimo. Se você botar você tomando um café num lugar, uma coisa aleatória que não tenha nada a ver com o mundo jurídico, não sei quantas visualizações, as pessoas curtem, às vezes até comentam, nossa, adoro esse lugar também, gosto de ir aí, faço isso, nossa. Sim, na verdade, é a gente mostrar, é o que eu equilíbrio, falo. né, de vida, É o equilíbrio.
porque a gente não está conversando, porque qual que é a lógica dos perfis de escritório de advocacia? E assim, eu já fiz uma pesquisa dos maiores para os menores. É sempre uma comunicação voltada para o jurídico, para o advogado. Lembrem que vocês têm que mostrar o que vocês resolvem na vida de alguém. O que o escritório resolve na vida de alguém? Ah, o advogado está lá em 500 audiências. Audiência do quê? Você não vai dar detalhes do caso. Isso aí, audiência, qual o problema jurídico envolvido? Ah, o problema jurídico é a cobrança indevida que eu tenho que fazer 20 audiências. Como que eu faço 20 audiências no dia? Estou exagerando, mas é mostrar como que vocês resolvem um problema. Escritório de advocacia, como que vocês gerem processos? Como que vocês gerem pessoas? Como que está a questão da inteligência artificial? Usa automação, não usa automação? Isso é uma coisa, assim, eu estou dando exemplos muito genéricos aqui, muito amplos, para vocês pegarem um insight. Então, é mostrar não apenas o dia a dia de como funciona o escritório, mas mostrar o que vocês resolvem e como vocês resolvem. Que técnicas que vocês usam para resolver? Lembra lá do diferencial? Por que o seu escritório é bom? O meu escritório é bom porque eu tenho uma gestão de processo boa. Eu tenho aqui uma pessoa que... alguma coisa também dessa gestão. Eu tenho uma pessoa que cuida só da... Eu tenho uma pessoa que só, quando o cliente chega, ela dá atenção para ele, ela vai conversar, ela vai pegar, não é só água, café, não é isso, né? A gente abraçar o cliente. Quando eu fazia consultoria de imigração lá em Portugal, eu costumava dizer que eu pegava meu cliente pela mão e carregava como se fosse a mãe trazendo, porque eu sabia que a maior insegurança da pessoa era mudar de país. Então, eu tinha que abraçar esse cliente, eu tinha que colocar para ele todo o sentimento, falar assim, fica tranquilo, mamãe está aqui. Literalmente era isso, porque ele precisava sentir isso. Então, desperte sentimentos que o seu cliente quer. Ah, eu trabalho com divórcio. Então, imagina o quanto essa pessoa precisa ela está ali debilitada, tem filhos envolvidos. Então, transforma esse ambiente para ela em uma experiência boa. Nossa, eu fui no escritório da doutora Tatiana, que experiência boa. Cheguei lá chateada, magoada, chorando, e fui embora assim, feliz. Né? Então, pensem que... E isso você mostra nos stories. Você não... hoje uma cliente veio aqui, estava super chateada, mas a gente ofereceu um atendimento para ela dessa forma, dessa maneira, e a cliente saiu daqui satisfeita, feliz da vida. É igual quando você vai comprar uma roupa. Você entrou numa loja, a pessoa virou a cara para você, você sai da loja. Você não quer nem comprar, a pessoa chegou com um sorrisão, foi lá, te atendeu, você não queria nem comprar, você foi lá e comprou. Basicamente. É isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Senão a gente passa para o sorteio, a Aline já está ali na apostas. Como que vai funcionar? A gente pede para ela dizer um número? Tem número na lista que eu não cheguei a ver? Ah, eu que vou sortear? Que responsabilidade. Não, a Emanuele sorteia. Eu estou tendo... Você também vai vir. Então, E aí? O doutor Júnior está na lista? Ou doutora Michelle? Está todo mundo, né? Não, então bota ele que é de fora para sortear, melhor, né? Isso, melhor. Meu esposo, gente, vai sortear. Qual que vai ser o primeiro brinde, doutora? A doutora vai falar agora, acho que qual vai ser, né? A gente vai tirar o nominho. Quem está online não pode... Não, é só para quem veio aqui para o presencial. Qual que vai ser o primeiro? O primeiro é a consultoria comigo, é a minha consultoria que está disponível lá no site da DataUX, que é a consultoria de perfil digital. Estou aqui lendo só para dizer o que contém nessa consultoria, né? Que é uma análise de perfil, onde eu vou fazer aí a análise e organização do negócio jurídico, a escolha dos canais digitais que mais se adequam ao seu negócio e a estruturação das mídias digitais com a linha editorial. E aí tem de bônus a análise do perfil do LinkedIn, do Instagram e uma análise de conteúdo para as mídias digitais. Então, esse é o primeiro bônus que vem aí. Quem for sorteado vai ter essa consultoria aí comigo. Não, a gente está também, Aline, a gente não pode. Não, a gente não pode. Se for a gente passa.
Não, eu não posso. Já sorteou? Sorteamos. Ó, Boa. Maria Eduarda Passos. Eu vou pegar teu contato depois, aí eu passo o contato da doutora Ruth para ti, tá? Boa. Foi o primeiro brinde. A doutora sabe aí, né, qual que é? Vou botar aqui. Sim, é a consultoria. E os outros 3, e aí são 3 nominhos, que é para a oficina de privacidade com o professor Matheus, que se você ainda não... Se você já estuda proteção de dados, vai ser um plus para a sua carreira. Se você ainda não estuda proteção de dados, comece a abrir a cabeça, porque aí tem uma grande oportunidade para os profissionais do direito, para começar a trabalhar nessa área, que também é uma das tendências para a advocacia para 2023, cibersegurança e proteção de dados. A oficina de privacidade vai ser a próxima, a gente ainda não tem data, mas vai ser a próxima, que acontece em abril. Acredito que vai ser abril que vai acontecer a próxima. Então, vamos sortear a oficina. São 3 oficinas, doutora? São 3 nomes, exato. Nomes. A gente não pode, porque senão não é justo com os participantes, né? Doutora... Não, a doutora Emanuele pode. Doutora Emanuele ganhou. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, vou botar aqui, é o segundo brinde, oficina. Então, lá para abril, a doutora Emanuele vai saber mais sobre proteção de dados. Mais 2, né? Mais 2 agora. Isso, mais 2. Ah, que legal. A doutora Débora, uma das nossas palestrantes de ontem da mesa redonda, ganhou. Olha que maravilha. Beatriz. Então foi. Vou reler os nomes aqui para ti. Maria Eduarda Passos, doutora Emanuele Carnevale, nossa presidente da subseção, Beatriz Baldi e Débora Lopes. Tá? Perfeito. Eu vou pedir só para você depois me mandar os nomes e vou direitinho pôr em contato. e dar meu contato para entregar os brindes, né? Piscina. Pode. Acabamos, né? Ó, a Aline já ia levando o brinco. Acho que eu cheguei a te contar, né, doutora Ruth, que todo evento a doutora Aline ganha algum sorteio, mas dessa vez a gente não pode. Mesmo... Eu não ganho nem pipoca pisada em quermesse, então... Não pode. Não seria justo, nem eu nem ela a gente participar. Mas agradecer a presença, então, de quem ficou com a gente aí no virtual e também quem está aqui com a gente no auditório. Essa palestra está gravada, eu vou até parar aqui a gravação para a gente poder ficar mais à vontade e encerrar. Obrigada a todos os presentes. Agora, às 17h30, temos as mesas redondas lá no Salão de Festas com o Júnior Delameia e com a doutora Michele Benedetti, que vai falar de proteção de dados. Olha, coincidência. Sim. Vai falar exatamente desse tema, que é super importante, com Muito certeza. bom. Tá bom? Obrigada, gente. Uma boa tarde para todos. Obrigada, Ruth. A gente vai se falando, que eu vou te passar os nomes, tá? Tá bom. Muito obrigada a todos. Eu espero que aí, setembro, outubro, a gente consiga se encontrar. A gente vai organizar alguma coisa. E é isso, gente. Com certeza. Já estamos alinhando até com a Comissão de Direito Digital, com a doutora Michele, que a gente já fez o convite informal, e agora eu renovo o convite formalmente aqui na presença de todos. Um painel sobre direito digital e proteção de dados com você, Ruth, doutora Michele, e o presidente da Comissão de Direito Digital, doutor Marlon.
que nos Perfeito. ajudou imensamente ontem na gravação do painel de abertura. Tá bom? Perfeito. Contem comigo e vamos que vamos. Ah, se você estiver no Brasil, então vai ser ótimo, que a gente faz o presencial aqui no auditório. Sim. Tá? Setembro, outubro eu devo estar por aí. Tá ótimo. Vamos combinar. Tá gente. bom? Um abraço para todos vocês. Aproveitem as mesas redondas e boa tarde para vocês e aqui já boa noite para mim. Ah, é verdade, para você já é tarde, bem tarde, né? São 5 horas a mais, não é isso? Isso, 10h30 aqui já. Bom descanso, bom jantar e obrigada de novo. Obrigada. Querida. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Eu acho que eu tenho que parar aqui primeiro.